Bem-vindos ao curso de Como Dominar a Indução. Eu sou Saulo Moura e irei te ajudar nessa missão. Para iniciar essa aula, iremos começar com duas perguntas que sempre fazemos para tudo quanto a gente vai aprender. A primeira pergunta é: para que estudar indução? E a segunda, aonde a gente vai usar a indução? Bem, a resposta à primeira pergunta pode não ser muito motivante, mas para que estudar indução? Para que a gente possa passar em matemática discreta. Isso realmente não é uma resposta motivante. Porém, a resposta à segunda pergunta responde também à primeira e com certeza irá dar uma motivada em vocês. A gente pode usar indução na computação. Como? Existe uma coisa que, se vocês ainda não aprenderam, certamente vocês irão aprender, que é a função recursiva. A função recursiva é uma função que chama ela mesma e para de chamar a si mesma quando ela atinge o caso base. Como a gente viu, aprender indução também é aprender computação. Uma outra coisa que eu queria tratar com vocês aqui nesse primeiro vídeo é sobre uma coisa chamada medo. Por que eu estou falando sobre medo? Porque o que me travou logo no começo de aprender essa disciplina foi o medo. Mas o medo é uma coisa que é vital na vida da gente. Para a gente atravessar a rua, por exemplo, a gente olha para um lado e para o outro para poder perceber se vem carro. Mas o que faz a gente olhar para um lado e para o outro é exatamente o medo de morrer atropelado. Então, o medo é algo vital para nós. Por outro lado, se a gente tiver medo demais, a gente termina travando e não avançando sobre os obstáculos que a vida nos coloca. Por exemplo, se a gente não conseguisse vencer o medo de andar de bicicleta, a gente não saberia hoje o quanto é gostoso andar de bicicleta. Como podemos perceber, o medo é algo que a gente precisa vencer. E foi depois de uma reflexão como essa que eu percebi, através dos exemplos resolvidos em sala de aula pelo professor, algo que me motivou bastante a estudar a indução. Por quê? Porque eu percebi que a indução nada mais, nada menos era do que a aplicação direta de fórmulas matemáticas, você substituir valores em determinadas fórmulas prontas, e percebi também que a aplicação de uma prova direta, que eu já tinha dominado. Então, isso me fez abrir os olhos e dar um start para uma coisa que estava na minha cara o tempo todo. A indução não é algo que é impossível de se vencer. Eu já citei aqui exemplos, um exemplo de aplicação de indução com a função recursiva. E eu queria deixar como atividade logo nessa primeira aula, não um exercício aqui para a gente resolver, mas que vocês pesquisassem sobre pelo menos uma aplicação da indução, que seja diferente dessa que eu acabei de falar, e diferente das que os outros alunos vão postar no fórum da disciplina. Eu queria que vocês pesquisassem em algum site por aí, pesquisassem na internet, consultassem o Google para aprender mais sobre aplicações de indução. E dessa forma a gente vai conseguir fazer com que a gente tenha mais conhecimentos de aplicações sobre indução. Então, como atividade, pesquise pelo menos um exemplo de aplicação de indução diferente do que já foi postado na disciplina. Então a gente encerra a aula por aqui. E eu gostaria muito de que vocês pesquisassem, colocassem lá coisas que até eu mesmo nem sei, porque claro que eu não sei de tudo. Então eu espero vocês lá no fórum da disciplina e na próxima aula. Até lá!